Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Conversas Terapêuticas. Aquilo que não é terapia, mas é muito terapêutico, porque aqui a gente escuta histórias de superação que traz um conforto para o nosso coração, uma esperança de que não importa o que você esteja passando, você consegue superar. Assim como os convidados que aqui chegam. E hoje eu estou com uma convidada super especial, que todas as vezes que eu ouço o nome dela, a primeira palavra que vem na minha mente é amor. Antes da gente começar, eu vou pedir para você curtir, compartilhar e comentar para que esse vídeo chegue a mais pessoas possível, talvez aquela pessoa que esteja precisando ouvir um pouquinho das histórias aqui, tá bom? Então, vou apresentar para vocês a Ana, que é uma pessoa maravilhosa, encantadora e com uma história incrível para contar para gente. E seja muito bem-vinda aqui, Ana. Quero te agradecer demais pela generosidade de sempre, de participar aqui e contar um pouco da sua história. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com você. E é sempre bom poder trazer um pouco da nossa história, um pouco da nossa vivência e partilhar com as pessoas aquilo que nós fomos crescendo ao longo dos anos, né? Crescendo no sentido de fé, de emoções, né? Em todos os sentidos da vida. É verdade. A história de vocês, eu acho que já tem uns 5 anos que eu te conheço, né? Tem mais ou menos. Tem quanto tempo? Acredito que sim. Tem quanto tempo o acidente? Vai fazer 6 anos. Ah, então foi. Porque eu te conheci logo em seguida. O acidente estava bem recente. E acompanhei toda essa trajetória. E para mim, assim, não tem melhor história de superação do que a sua. Então, eu vou contar para as pessoas aqui como é que começou. Como é que era a vida da Ana e do Júnior antes do acidente. Então, eu e o Júnior, nós nos conhecemos em 2015 e foi tudo muito rápido. Com um mês de namoro, a gente já foi morar junto. 6 meses depois, nós decidimos que era o momento da gente se casar, oficializar ali. E a gente casou, né? Logo um ano após termos ido morar junto, a gente se casou. E como todo casal, a gente estava iniciando ali a nossa vida de casado, se organizando. Mas 1 ano e 6 meses após o nosso casamento, enquanto o Júnior estava indo para o trabalho, em sua bicicleta, ele foi atingido por um veículo, né? Foi um acidente gravíssimo, o qual ocasionou nele traumatismo craniano, edema cerebral, quebrou maxilar, mandíbula. Ele ficou 97 dias hospitalizado, retornou para casa após isso, mas totalmente dependente. Retornou sendo considerado paciente paliativo e, na verdade, estado vegetativo. Posteriormente, passou a ser considerado paliativo. Ele respirava por aparelho, se alimentava por sonda e era totalmente dependente. E nesse período que os médicos diziam que não havia mais nada que pudesse ser feito, e ele chegou a ser desenganado pela medicina por 3 vezes, porque de fato, aos olhos da medicina, não tinha como ele sair daquele estado no qual ele estava. E você, em algum momento, pensou que ia perder o Júnior? Pensei. Eu pensei, mas assim, Deus me preparou um dia antes do acidente do Júnior, que foi, para mim, foi um ponto crucial. Foi de onde eu tirei muita força, porque um dia antes, o acidente aconteceu dia 23 de abril de 2018, e no dia 22 de abril, enquanto o Júnior estava no trabalho, é, olhando minhas redes sociais, eu encontrei um vídeo, apareceu para mim um vídeo com cenas do filme Up Altas Aventuras e a música Soube Que Me Amava, da Aline Barros, da cantora Aline Barros. E aquele compilado ali com as cenas do filme e a música me gerou emoções as quais naquele momento eu não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo. Eu entrei em uma crise de choro compulsiva e a sensação era de que realmente eu havia recebido a notícia que eu tinha perdido alguém que eu amava. Isso aconteceu um dia antes e o tempo todo o que eu ouvia, né, na minha mente era: vai ficar tudo bem. Eu falo que é uma frase que Deus já estava me deixando ali para que eu ficasse
calma, que o meu coração se acalmasse e eu tivesse a certeza de que nós iríamos passar por muitas coisas, mas no fim tudo ia ficar bem. No dia seguinte, o Júnior sofreu o acidente e eu lembro quando eu entrei no hospital, ali na emergência para ver ele já estava muito inchado, já estava irreconhecível, né, entubado, já em coma. E eu não tive aquela reação do desespero, do choro, do grito que muita gente tem. Não, ali eu lembro que eu só passei a mão no rosto dele, eu dei um beijo nele e falei assim, vai ficar tudo bem. Eu sabia que não importava o que iria acontecer, mas ia ficar tudo bem. O dia que, de fato, eu pensei que ele iria nos deixar, foi o dia que eu entreguei o Júnior no colo de Deus mesmo. Ele teve uma rolha, foi o dia que ele saiu da UTI, ele estava com a traqueostomia, não foi feita a higienização da maneira adequada e ele acabou tendo uma rolha, que é uma bola, tipo uma bola de gude, mas ela é de secreção mesmo, aqui na trata, né, aquele buraquinho que tem, e diante daquilo, começou a faltar oxigenação para ele. E chamaram, já era de noite, já chamaram o fisioterapeuta da UTI para tentar socorrer ele, teve que ambuzar ele para tentar retirar essa rolha e não conseguia. E o olhar do Júnior naquele momento me dizia assim, faz alguma coisa, sabe? Era um olhar desesperador e na hora que eles me retiraram do quarto, porque eles iam ter que fazer procedimentos mais invasivos, ali eu entreguei o Júnior. Eu falei assim, se for da tua vontade de levar ele, leva ele, mas não deixa ele ficar sofrendo, porque o sofrimento do Júnior era gritante naquele momento. E foi aquele dia que eu pensei, não tem jeito, Deus vai levar ele. Mas passou coisa assim, de 5 minutos, o médico saiu, né, o fisioterapeuta, ele falou assim, a gente conseguiu retirar. E é algo que, para quem é da área da medicina, sabe, é muito difícil tirar uma rolha, ainda mais se ela for muito espessa. E a do Júnior era muito espessa e era do tamanho de uma bola de gude. Então, Caramba. foi realmente o agir de Deus ali. E eu entendi, olha, se Deus não levou ele agora, então é porque planos maiores o Senhor tem na vida dele lá na frente. E me conta como foi que você ficou sabendo do acidente. Você tinha ido trabalhar, estava no trabalho, não foi? Eu estava trabalhando, né? Eu trabalhava em correspondente bancário nessa época. E quando eu saí de casa, o acidente já tinha acontecido. Mas eu não sabia, porque o Júnior entrou em coma de imediato, né? Devido à gravidade do acidente. O celular dele, na hora, desligou e ninguém conseguia entrar em contato com alguém da família. Um homem que se identificou como tio da pessoa que conduzia o veículo que atropelou o Júnior. Esse homem, junto com outras pessoas, saíram ali em busca de algum familiar, de algum parente nas proximidades. O Júnior sofreu um acidente cerca de 5 quadras à frente da casa que a gente morava na época, só que fazia pouco tempo que a gente morava ali. Quase ninguém conhecia, porque a gente saía cedo, chegava de noite. Então, saiu procurando até que ele conseguiu chegar até a rua que a gente morava. E uma das vizinhas falou: Olha, a gente não conhece eles muito bem, mas eu sei que a esposa dele trabalha em tal lugar, porque eu já vi ela com o uniforme de lá. E foi assim que ele chegou até lá. E primeiro ele chegou nas meninas que trabalhavam ali comigo e contou para elas o que havia acontecido. E elas, de imediato, como eu sou cardíaca, elas falaram para ele, olha, vamos falar, só que ele caiu, que ele está no hospital e que ela precisa ir lá, e lá as pessoas se encarregam de contar o que de fato aconteceu, porque a gente não sabe qual vai ser a reação dela quando souber. E assim eles fizeram, eles disseram para mim que o Júnior tinha caído de bicicleta e que ele estava no hospital e precisava de mim. E eu cheguei até o hospital achando que, de fato, ele só tinha levado uma queda de bicicleta. E aí, quando você viu? Antes de você ver ele, alguém falou pra você da gravidade? Ou você chegou e aí que você viu? Não, eu cheguei, me identifiquei ali na portaria
E aí eles falaram, né? Chamou o pessoal da enfermagem e falou: olha, é a esposa do José Walter. E aí eles, na hora que eles falaram, já veio uma enfermeira e abriu a porta que dava acesso à emergência e ele estava de frente para a porta. Hum. Então, quando eu fui entrando, eu já vi ele, só que de imediato eu não identifiquei que era ele, porque ele estava irreconhecível. Aham. Ele estava muito inchado. O acidente foi às 5h40 da manhã e eu fui saber do acidente já era 1h30 da tarde. Nossa. Você não tinha tentado falar com ele nesse dia, até nesse horário? Você achou que estava tudo bem e nem tentou? Tinha. Então, ele trabalhava no posto de gasolina e eu já tinha trabalhado na conveniência desse posto. E era uma segunda-feira, e eu sabia que nas segundas-feiras, como tinha promoção de gasolina, fazia filas assim, quilométricas, lá no posto. Então, eu tinha saído para o meu horário de almoço, eu tinha mandado mensagem para ele, mas ele não tinha respondido. E ainda eu comentei com as meninas, falei, nossa, eu mandei mensagem para o Júnior, mas ele não me respondeu. Aí uma das meninas que trabalhava comigo falou assim, será que aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, acredito que não, tá tudo bem, porque é normal dia de segunda-feira ele não me responder por conta da demanda que tem lá em atendimento aos clientes, por conta da fila que é muito grande. Então, como era algo comum de acontecer, para mim estava tudo bem, né? E aí normalmente ele saía às 2h, né? Que ele entrava, quando ele estava na semana que era o turno da manhã, ele entrava às 6, saía às 2, e aí no momento que ele saía, ele passava no meu trabalho para conversar comigo. E como esse homem que se identificou como tio dessa pessoa, ele falou para mim que o Júnior tinha caído de bicicleta e era 1h30 da tarde, eu pensei, nossa, será que ele saiu mais cedo e estava indo para casa e aconteceu dele cair? Foi o que eu pensei. Mas não, o acidente já tinha acontecido pela manhã, na hora que ele estava indo trabalhar. E você soube a real causa do acidente? Se foi imprudência, se foi uma fatalidade? Até hoje, a gente só tem a versão da pessoa que conduziu o veículo, que ela, no boletim de ocorrência, o que ela falou é que o Júnior que bateu a bicicleta no carro dela, né? Foi em uma rotatória, tinha sinalização de pare para ambas as partes, não foi feita perícia, não tinha câmeras, não teve testemunhas. Então, a única versão que a gente tem de fato é da pessoa que estava conduzindo o veículo, que é essa. O Júnior não Ela se lembra. afirma, o Júnior não lembra. Ela afirma que foi o Júnior que bateu a bicicleta no carro. E ela prestou algum tipo de assistência depois? Não. Assim, ela prestou assistência no sentido de chamou a ambulância, ficou até a polícia chegar para fazer ali o boletim e tudo mais, mas ela nunca buscou saber como que o Júnior estava, nunca procurou saber se ele precisava de alguma ajuda, de algum apoio, nada, né? Tanto é que isso gerou em mim uma mágoa muito grande, porque desde o início eu falava assim, acidentes acontecem, por isso são chamados de acidente, pode acontecer com qualquer pessoa. No entanto, que não era nítido para mim, não entrava na minha cabeça, era o fato dessa pessoa se envolver num acidente de tamanha gravidade e nunca buscar saber como estava a outra parte. Porque eu penso assim, independente de quem estava certo ou errado, nessas horas a humanidade fala mais alto, a sua sensibilidade fala mais alto. Então, o correto, ao meu ver, era ela se preocupar, poxa, como está aquela pessoa? Porque quando eu cheguei no hospital, quando os médicos foram me falar a gravidade do quadro clínico do Júnior, eles me disseram que era um milagre ele já ter saído vivo do local do acidente, porque foi tão grave, né, que aos olhos da medicina não era nem para ele ter saído do local do acidente com vida. E ela, né, esteve a par de tudo isso, ela esteve ali. E com tudo isso, foi gerando em mim uma mágoa que posteriormente eu vi a necessidade, Deus me conduziu a esse lugar de liberar o perdão na vida dessa pessoa, né? Porque essa mágoa foi sendo cultivada internamente, inconscientemente,
Até que, quando o Júnior estava com 10 meses já de estado vegetativo, um determinado dia, eu entendi, Deus me conduziu a esse lugar de compreender que tinha coisas que poderiam melhorar, tinha coisas que poderiam acontecer, mas assim como eu ouvi numa palestra que eu estava assistindo, tinha portas que estavam fechadas pelo simples fato de eu não liberar o perdão para quem precisava ser liberado. Uhum. E ali eu fui em busca dessa pessoa. Na época que o acidente aconteceu, as meninas que trabalhavam comigo descobriram onde essa pessoa trabalhava, descobriu muita coisa da vida dessa pessoa, porque as meninas queriam me ajudar. Uhum. E, e aí eu sabia onde ela trabalhava, eu fui até o trabalho dela e conversei com ela em particular. E assim, dali por diante, muita coisa da nossa vida começou a acontecer e melhorar. Porque eu tirei um peso das minhas costas enorme. Eu liberei o perdão na vida dela de coração mesmo, não foi da boca para fora, foi uma tomada de decisão de eu não vou mais carregar esse fardo, né, que não me pertence, que não é meu. E nesses 10 meses a gente havia tentado tirar o Júnior do aparelho respiratório 3 vezes e não tinha tido sucesso. A equipe médica achava que realmente o Júnior nunca iria voltar a respirar sem a ajuda de aparelhos. E 15 dias após eu ter tido essa conversa com essa pessoa, eu ter liberado o perdão sobre a vida dela, o Júnior saiu, não só saiu do aparelho respiratório, como conseguiu fechar a traqueostomia, que era algo que aos olhos da medicina seria impossível de acontecer. Entendi. Quando você fala liberar o perdão para a pessoa, acho que a pessoa mais beneficiada quando libera o perdão é a gente mesmo, né? Que além do Sim, peso que tira das costas, você se coloca no lugar da pessoa também, né? Muita coisa acontece emocionalmente no momento que você libera o perdão. Eu acho que a gente é o primeiro beneficiado, o outro é até secundário, né? Nessa fase. sim, E com certeza. aí você falou que muitas coisas começaram a acontecer e depois eu vou deixar seu Instagram aqui embaixo. Quem quiser acompanhar a evolução do Júnior dessa fase até o Júnior que é hoje, é assim, inacreditável. Né? Não só aos olhos da medicina, mas aos olhos de quem vê também. A gente não precisa entender muito de medicina para ver a evolução dele, que é nítida. E aí, em algum momento, quando tudo estava acontecendo na vida do Júnior, que ele ainda era vegetativo, ainda era um paciente muito grave, você achou que não ia dar certo? Fora, assim, esse momento que você falou lá que teve essa rolha, e depois disso, você achou em algum momento que não ia dar certo, que você ia perder o Júnior? Ficou desesperançosa? Que eu ia perder o Júnior, não. Não, porque ali, desse momento que eu falei da rolha, o que aconteceu? Eu criei uma convicção de, se Deus não levou ele naquele dia, pode acontecer o que acontecer, ele vai permanecer aqui, Uhum. né? Mas assim, eu olhava para o Júnior e eu conseguia perceber que o Júnior estava melhorando. Até depois eu fui estudar a respeito disso e eu descobri que se trata de empatia emocional, se eu não me engano. E assim, para mim era algo muito claro. Eu olhava para ele e eu via que ele estava melhorando. Uhum. E todo mundo que ia visitar a gente, eu falava, ele tá melhorando, ele tá melhorando. Mas, gente, externamente não tinha melhora nenhuma, não tinha. Era, era algo assim que eu conseguia sentir, mas todo mundo que olhava falava assim, não tem como. Tanto é que nesse período eu passei em consultas com um psicólogo, né? Porque as pessoas começaram a questionar a minha sanidade mental. As pessoas falavam assim: você está entendendo de fato o que está acontecendo? Você está tendo noção real do que está acontecendo? E muitos familiares começaram a me ligar. Falar assim, Ana, eu acho que você não quer aceitar qual é a realidade de vocês hoje. Você está praticamente o que as pessoas diziam era, você está jogando debaixo do tapete, tentando encobrir uma coisa que é nítido aos nossos olhos. Tanto é que a equipe médica, eu falava para eles, gente, o Júnior está melhorando. E eles olhavam para mim tão desacreditados que o olhar deles era assim, coitada, ela nem sabe o que está acontecendo, ela não está conseguindo nem assimilar o que está se passando. Mas eu
continuei firme naquilo. E eu falava para o Júnior todos os dias. Falava para ele, você está cada dia melhor. Você está cada dia melhor. Todos os dias eu falava isso para ele. Eu falava para ele, você não pode desistir. Você tem que continuar lutando. E eu sentia, né? É algo que até hoje eu não consigo explicar, mas através do olhar do Júnior eu conseguia sentir a melhora acontecendo internamente. Né? Mesmo que não era visível, a olho nu, mesmo que quem olhava falava assim, gente, ele está cada dia pior, porque teve mesmo. Se olhar nas fotos, nos vídeos que eu tenho, teve uma época, nesse período que ele estava vegetativo, que assim, ele foi de mal a pior, mas ali eu continuava crendo que ele estava melhorando. E o Júnior tem alguma lembrança de depois do acidente? Qual que é o período que ele começa a se lembrar, que ele tem consciência? O Júnior teve uma perca de memória parcial de 4 anos, né? Ele perdeu 2 anos antes do acidente e 2 anos depois do acidente. Aí eu falo que é parcial porque existem coisas que ele lembra. Por exemplo, que a gente dançou no nosso casamento, ele lembra. Ele lembra também aonde eu trabalhava. Ele não lembra onde ele trabalhava, mas ele lembra onde eu trabalhava. Então, tem muitos detalhes que ele lembra, mas tem coisas que ele não lembra. Né? Ele lembra, às vezes, de pessoas que iam visitar ele quando ele estava vegetativo. Ele fala, né, sobre pessoas que iam visitar ele. Então, assim, e tanto é que tem pessoas que ele tinha muita proximidade, mas essas pessoas não continuaram tão próximas após o acidente. E hoje em dia ele não fala a respeito dessas pessoas. E um dia eu perguntei para ele, por que ele não falava? E ele falou assim, essa pessoa nunca foi me visitar. E ali eu fiquei chocada, eu falei assim, mas como que você sabe disso? Porque eu sempre privei ele de expor essas situações, principalmente por ser pessoas que ele tinha um carinho muito grande, justamente para não chatear ele, não deixar ele deprimido. Então, ali, para ver que tem coisas que, mesmo sem ninguém falar para ele, ele tem uma memória a respeito disso. É muito interessante isso, porque assim, 2 anos antes, 2 anos depois, né, bem incrível isso. Então, quando ele estava vegetativo, ele não falava, né, estava com atraque, estava com respiração mecânica, mas ele tinha consciência, né? Ele tinha um nível de consciência ali, porque ele estava registrando informações. Sim, era um período que ele só abria e fechava os olhos. E eu lembro que eu sempre conversei com o Júnior normal, eu falo muito, né? Então, eu acho que tinha hora que ele devia falar assim, pelo amor de Deus, tira essa mulher daqui, para dar um pouco de paz para mim. Mas eu conversava com ele normal, contava o que estava se passando, o que estava acontecendo, o que eu tinha feito no meu dia. E todo mundo falava assim, Ana, não adianta você conversar, ele não está entendendo nada. E hoje em dia eu tenho essa certeza de que sim, ele entendia, ele compreendia o que estava sendo falado ali, o que estava se passando ali na vida dele. Ele comenta? Ele comenta algo que uma pessoa que ele passou a chamar muito foi a irmã dele. A irmã dele, ele sempre teve uma boa convivência, mas não era a irmã que ele era mais achegado. Uhum. E ele passou a ser mais próximo dela. E isso foi depois do acidente. Só que o período que ele estava vegetativo, ela ia semana sim, semana não, ficar comigo para me ajudar nos cuidados com ele. Então, ele criou esse vínculo afetivo muito maior com ela, porque ele sabe que com ela ele podia contar. Tanto é que ele não fala a respeito dela estar lá, mas ele sabe que ela é uma pessoa que ele pode contar. Se você perguntar para ele, ele fala, ela é uma pessoa que ele pode contar. Ele sabe que ele pode contar. E vou te fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta que eu já vi muito no seu Instagram as pessoas fazerem. E é uma coisa que eu acho que uma das coisas mais incríveis, assim, é quando eu falei que eu falo de você, a primeira palavra que vem é amor, vem daí. Porque eu perguntei para você se alguma vez você pensou que o Júnior ia te deixar. Porque ele estava nessa situação. E você, em algum momento, quis deixar o Júnior?
Porque vocês tinham só 1 ano e meio de relacionamento, estava muito recente, não tinha aquele vínculo, né? Aos olhos das pessoas, da maioria das pessoas, não tinha aquele vínculo tão profundo para você conseguir decidir mudar a sua vida 1000% para viver essa nova realidade. Chegar a pensar em deixar o Júnior, não. Mas eu já cheguei a pensar em deixar a situação em si. Né? Foi um período que foi bem difícil para mim. Tinha uns 4 meses mais ou menos que o Júnior já estava em casa. E nesse período foi um período que eu já não tinha mais ajuda, né? Não tinha mais pessoas que iam me ajudar na rotina, no dia a dia com ele. E eu passei pela... Tava um fardo muito pesado para mim. E um determinado dia que eu acordei sentindo mal, eu liguei para uma pessoa que eu achava que eu poderia contar com essa pessoa. E diante das palavras que essa pessoa falou comigo, teve algo que me doeu muito, porque era uma frase que remetia à frase que eu ouvia na minha infância, que é: você merece ficar sozinha. E quando eu ouvi isso dessa pessoa, ali para mim, naquele dia, a minha decisão foi de realmente não ter o que fazer, não tem quem vá cuidar do Júnior, não tem quem venha me ajudar, então eu vou dar um fim na vida dele e depois na minha, né? E foi quando Deus entrou com providência, né, para que isso não acontecesse. Eu falo que esse foi o dia que, de fato, eu pensei em desistir, mas não desistir do Júnior, e sim da situação, porque estava muito pesado para mim. E depois disso, desse dia, Deus enviou pessoas que pudessem nos ajudar. A nossa vida foi mudando, as coisas foram acontecendo de uma maneira diferente. Nunca mais eu cheguei a ter esse tipo de pensamento, graças a Deus. Mas, assim, foi um dia que eu falo que foi um dia decisivo na minha vida. Porque ao final daquele dia eu poderia ter feito tudo o que eu havia planejado na minha mente, mas Deus não permitiu que eu viesse a realizar aquilo que eu tinha pensado. Você tinha pensado até na metodologia? No método, aliás, no metodologia, não no método? Tinha. Você tinha até planejado? Tinha. Estava tudo planejado. Só que nesse dia, nesse período que a gente já não estava tendo alguém que ia nos ajudar, uma vez no mês eu chamava uma enfermeira para ficar com o Júnior e eu saía para resolver tudo que eu tinha para resolver. E esse era o dia dessa enfermeira vir. E ela chegou, ela viu que eu não estava bem, que essa ligação tinha sido mais antes dela chegar. Ela viu que eu não estava bem, começou a perguntar, mas eu comecei a desviar, falando que não era nada. E eu saí e fui resolver as coisas que eu tinha para resolver. Mas na minha cabeça estava preparado. Quando ela foi embora, eu vou colocar em ação aquilo que está planejado na minha mente. Quando eu voltei, ela falou assim para mim: Ana, eu tô vendo que você não tá bem. Hoje não é dia de você ir no grupo de oração que você estava indo. Eu tinha ido, acho que umas 3 vezes nesse grupo de oração. E eu falei para ela: mas hoje eu não vou, porque eu não tenho como te pagar para você ficar com o Júnior à noite. Eu só tinha como te pagar durante o dia. E ela falou assim: Ana, hoje eu não tenho nada para fazer. Pode ir que eu olho o Júnior para você. Falei: mas eu não tenho como te pagar. E aí ela insistiu, 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 e eu fui. E naquele momento de oração, uma das palavras que foram faladas foi, enquanto a pessoa ministrava a palavra, ela falou assim: tem uma mulher aqui hoje que ela pensou em fazer uma atrocidade, mas o Senhor mandou te dizer que você não está sozinha e que Ele vai honrar a sua luta. Então ali, aquilo para mim foi a mesma coisa assim que ser um abraço, sabe? Foi mesmo Eu arrepiei. que uma pessoa chegar para mim e me abraçar e falar assim: olha, não importa o tamanho da sua luta, existe um Deus acima de todas as coisas que está cuidando de cada detalhe dessa luta que você está passando. E ali eu saí daquele lugar assim, radiante, porque a sensação foi essa mesmo. A sensação é que Deus tinha me abraçado, me pegado no colo, e eu sabia que daquele dia em diante eu sempre ia ter alguém com quem contar. E assim como aconteceu no episódio da liberação do perdão, nessa situação também, 15 dias depois,
Deus enviou um casal que bateu na porta da nossa casa. Eles moravam a 3 quadras de distância da casa que a gente morava. E aí eles falaram: olha, a gente tá aqui, a gente não tem dinheiro, a gente não é rico, mas a gente tem boca e a gente conhece muitas pessoas. E a gente quer ajudar vocês. E esse casal acolheu a gente de tal maneira que acho que tinha uns 3 meses que a gente se conhecia. A gente foi morar na casa, embaixo da casa que eles moravam, e eles se tornaram nossa família por 2 anos. Foi 2 anos em convivência íntima mesmo, tendo esse casal, e não só eles, né? Eles e os 2 filhos, e toda a família da mulher, as irmãs dela, os pais dela, tudo que tinha era almoço de domingo, era Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, tudo. A Ana e o Júnior têm que estar com a gente. E ali eu vi o cuidado de Deus na nossa vida, porque quando pessoas que eu esperava que nos ajudassem, né, proferiram palavras do tipo: você merece ficar sozinha, Deus vem e diz: você não vai ficar sozinha, eu vou honrar sua luta. E de fato ele honrou, porque ele colocou outras pessoas para nos ajudar e nos dar o apoio, não só na questão assim, vai ajudar financeiramente, mas estar conosco na hora que eu precisava de um ombro amigo, de uma palavra de sabedoria, na hora que eu precisava de alguém que só sentasse e assistisse um filme comigo, lesse um livro, trouxesse uma conversa boa, fizesse uma partilha ali junto comigo também. E você falou sobre essa pessoa ter falado isso. Você pode contar qual foi o contexto? Por que essa pessoa falou que você merecia ficar sozinha? Então, como eu falei, eu acordei sentindo mal. E aí eu liguei para essa pessoa, falei para ela: olha, eu tenho, além do problema de coração, eu tenho desvio na coluna. E eu cuidava do Júnior totalmente sozinha nesse período. E aí eu falei: olha, você sabe que eu tenho problema de coração, eu tenho desvio na coluna, eu não estou me sentindo bem e eu estou sentindo que eu estou adoecendo. E se eu adoecer, quem vai cuidar do Júnior? Quem vai fazer por ele? Visto que até hoje o que eu tenho percebido é que ninguém quer tomar a frente, ninguém quer ajudar de fato. E Então se era eu uma cair em pessoa da cima família do Júnior. era, sim. E aí eu falei: se eu cair em cima de uma cama, o que vai ser do Júnior? E essa pessoa falou muitas coisas para mim. Ela já recebeu isso de maneira muito hostil mesmo, Uhum. sabe? Primeiro ela perguntou quem era eu para estar cobrando aquilo, para estar exigindo que ajudasse, se eu tinha decidido cuidar, eu que cuidasse sozinha, eu que me virasse. E dentre tantas coisas que a pessoa falou, ela falou assim: se nem o seu pai e a sua mãe quis te ajudar, porque eu vou te ajudar. E aí ela falou: você merece mais é ficar sozinha e se virar sozinha, você que se vire com aquilo que você decidiu fazer. Meu E Deus. foi, Pesado, né? foi bem pesado. Quando foi que o Razões para Acreditar apareceu na sua vida? Porque eu sei que a questão. Eu quero abordar bastante essa questão financeira também, porque vocês estavam começando a construir a vida de vocês, né? Vocês estavam naquele início, assim. Então, imagino não tinha uma reserva financeira para suportar tanto tempo sem trabalho, porque você ficou dedicada a ele, teve que sair do trabalho, né? Ficou dedicada a ele 24 horas. E aí as coisas foram complicando, né, financeiramente. Sim. A princípio, o que aconteceu? Como que a gente foi mantendo? Falo que Deus foi provendo tudo na nossa vida. A gente tinha muito presente de casamento. Graças a Deus, a gente tinha ganhado muito presente. Então, como tinha muita coisa repetida, eu tinha tirado alguns para uso e a grande maioria ainda estava nas caixas, lacradinho, bonitinho. A gente começou a rifar. Eu fazia rifas, levava para os meninos do posto que o Júnior trabalhava e levava para as meninas do correspondente bancário que eu trabalhava. E eles ajudavam a vender, quando finalizava, eles entregavam para mim o valor que tinha sido arrecadado através da rifa. E assim a gente foi fazendo, e assim a gente conseguiu se manter durante 8 meses, porque o Júnior demorou 8 meses para conseguir aposentar. Uhum. Né? E aí ele aposentou, né? Aposentadoria por invalidez. E só que
nós sempre moramos de aluguel. Então, o que ele recebia mal dava para suprir as nossas necessidades básicas, porque eu tive que parar totalmente para cuidar dele. Até, até que em 2019, acho que foi 2020, a pandemia começou em 2020, né? Acho que sim. Então, Também no foi céu certo, mas no foi. início da pandemia, foi quando eu postei um vídeo nosso que o TikTok estava estourado, eu postei um vídeo nosso lá, sem pretensão nenhuma, eu tirando o Júnior para dançar na cadeira de rodas, e esse vídeo viralizou. Chegou a inúmeras pessoas, e o que aconteceu? Ali as pessoas começaram a querer saber a respeito da nossa história, o que tinha acontecido, e eu comecei a contar, a trazer isso, e até que os nossos vídeos chegou ao Razões para Acreditar. E quando o nosso vídeo chegou até eles, e eles ficaram sabendo que naquela época, todo o tratamento do Júnior de fisioterapia que ele fazia já era com ajudas. Que aí a gente já conhecia esse casal que eu falei. E esse casal, eles faziam campanha entre os seus ciclos de amizade. Então, existia uma ação entre amigos e tinha aqueles amigos deles que tinham se comprometido a todos os meses doar um valor X para ajudar na fisioterapia do Júnior. E aí foi assim que o Razões entrou, eles entraram em contato comigo, perguntaram, né, quais eram as necessidades, e foi quando o Júnior deu um boom assim na melhora dele, né? Porque com o dinheiro, eles fizeram uma vaquinha pra gente, com o dinheiro que foi arrecadado, eu consegui manter o tratamento do Júnior por um ano, e aí ele fazia fisioterapia, hidroterapia, ecoterapia, fono e acompanhamento com neurologista. Então ele deu um boom assim na melhora, muito, muito significativo. Nesse período você já acompanhava a gente, então você acompanhou, né? Essa melhora dele foi muito boa. E agora, recentemente, o Razões fez de novo outra campanha para a gente, porque nós descobrimos, né, um tratamento específico aqui em São Paulo. A gente se mudou aqui para São Paulo por conta desse tratamento, que é um tratamento de reabilitação neuromotora mesmo, voltado para tudo aquilo que o Júnior necessita. E aí a gente veio, eu fiz uma campanha inicial para a gente vir para cá, e estava difícil de suprir as necessidades. Então, Razões entrou mais uma vez, né, na nossa vida, fez outra campanha Você para que que a mandou gente mensagem conseguisse para eles dessa vez? manter. Você que mandou? Dessa vez, não, dessa vez que aconteceu, os nossos seguidores começaram a mandar mensagem para eles. Não só mandar mensagem, como marcar eles também. Eu tinha feito um comunicado que não ia dar para manter mais o tratamento do Júnior, e eles começaram a marcar muito Razões para Acreditar e também enviar para eles, né, que eles têm um formulário, né, que tem que ser preenchido, e seguidores nossos começaram a preencher esse formulário, mandando a nossa história para eles e falando que a gente estava precisando mais uma vez dessa ajuda. E aí o valor entrou, vocês conseguiram mudar para São Paulo. O Júnior começou esse tratamento que é muito caro. Pode falar o valor aí para nós, que você já colocou lá no Instagram, né, o valor do tratamento. O tratamento dele gira em torno de R$ 10.000, né? Depende, varia muito de mês para mês, porque cada sessão é R$ 259. E ele faz 3 sessões. A cada vez que ele vai 3 vezes na semana. Então, vai muito de mês para mês, mas gira em torno de R$ 10.000. Eu passei um tempo sem acompanhar, né, que eu tive bebê. Minha bebezinha no começo estava demandando muito e eu passei um tempo sem olhar o Instagram direito. Quando eu vi o Júnior, eu te mandei mensagem, falei, caramba, é outro Júnior, porque realmente o tratamento está dando muito certo. Até a fisionomia dele mudou. Até, né, visualmente, assim, ele mudou. Ele tá muito mais parecido com o Júnior que ele era antes do acidente, né? Você coloca a foto assim antes, e dele agora tá bem mais parecido, porque antes realmente ele ficou até bem diferente do que ele realmente era. Até porque teve uma época que ele emagreceu muito, né? Ele teve depressão, e aí foi medicado, deu tudo certo. Como é que foi esse período de depressão também?
Foi final de 2022, dezembro de 2022, o Júnior começou. Não queria se alimentar, não queria beber água. A princípio, eu pensei que era algo relacionado ao Covid, porque ele tinha tido Covid. Foi assim, teve Covid, cerca de uma semana depois ele já começou. Não querer se alimentar, não querer beber água. Ele travava a boca realmente para a gente não conseguir pôr nada na boca dele. E ele foi perdendo peso, perdendo peso. Aí eu conversei com a equipe médica, né? A gente morava em Caconde na época. Conversei com o pessoal e aí eles falaram: olha, Ana, pode ser só alguma reação ainda, algum efeito ainda do Covid, por isso que ele tá sem apetite e tudo mais. Só que eu vi que aquilo já não estava ficando normal, porque a perca de peso estava assim. Ele perdeu cerca de 15 quilos em um mês. Foi muito, muito visível que Sim. tinha algo errado. Uhum. E foi aí que um determinado dia, só que a gente só foi ter a certeza da depressão, porque teve um dia que ele olhou para mim e perguntou se eu teria coragem de dar um copo de veneno para ele. E aí, nesse dia que isso aconteceu, aí eu me assustei. Porque eu falei assim, como assim? Falei, por que você quer? Por que você quer isso? E aí ele falou, porque a vida é difícil demais. Aí ali eu entendi que não era só um resquício da Covid, e sim o Júnior poderia estar desenvolvendo uma depressão, que é algo que a gente já sabia que poderia acontecer. Uhum. Então, levei ele no neurologista dele mesmo, que sempre acompanhou ele. Conversei com ele, falei o que estava acontecendo. De fato, na hora que eu entrei com o Júnior na sala, ele já viu que o Júnior não estava bem. Ele perguntou: o que está acontecendo? E aí, quando eu contei, né, os sintomas que o Júnior estava tendo, ele falou: olha, ele está num quadro depressivo, e pelo que você está falando, está bem agressivo esse pico depressivo que ele está tendo. E aí entrou já com antidepressivo, com medicamento para voltar a ter apetite também, né? Entrou com suplementação também. E ali ele foi melhorando, melhorando, mas o peso ele ainda ficou com dificuldade de ganhar o peso realmente, né? Tanto é que agora a gente está fazendo acompanhamento com nutricionista para ele conseguir esse ganho de peso, porque mesmo com a alimentação adequada, ele não estava conseguindo. E agora ele está com uma suplementação de academia mesmo, né? Para ele Uhum. conseguir ter esse ganho de peso. E essa época da depressão, lembro que você comentou comigo, porque é uma coisa bem visível no caso do Júnior, porque mesmo tendo toda essa dificuldade, o acidente, toda essa mudança, o Júnior mantinha um bom humor, né? Ele tinha um bom humor nato, ele era extrovertido, brincalhão. E aí, de repente, ele foi fazendo o processo inverso, né? Foi ficando introvertido, né? Foi ficando mais calado, mais na dele, mais triste mesmo, né? A expressão dele já era de tristeza. E você teve um olhar atento, né, para perceber essas mudanças, porque muitas vezes a gente fica atribuindo outras coisas e vai deixando para lá. E você não, você até no começo, né, atribuiu ao Covid, mas depois você viu que estava persistindo. Você está sempre muito atenta, né, às reações que o Júnior tem. Sim. E isso faz muita diferença. E em relação ao relacionamento de vocês, como é que ficou depois do acidente? Assim, em relação a questão homem e mulher mesmo, porque assim, tem um grande risco assim de acontecer quando a mulher vira cuidadora do marido, ou vice-versa, de às vezes ficar uma coisa mais paternal, mais maternal, né? Uma coisa assim que o outro demanda cuidado. Você passou por essa fase até voltar a olhar para ele como homem, e ele olhar para você como mulher, né? Porque assim, também ele poderia enxergar você como uma mãe, uma cuidadora. Eu passei por essa fase. Tinha, eu acho que uns 2 anos pós-acidente já. E que aconteceu? Um belo de um dia, o Júnior olhou para mim e falou assim: vamos fazer amor? E eu, oi? Foi um susto muito grande para mim, porque já era 2 anos, eu acho que tinha até um pouco mais de 2 anos, eu só cuidando dele. E ali eu assustei, porque nesse período, foi um período que eu não pensava nessa possibilidade.
E aí o meu susto foi muito grande, mas aí eu comecei a pensar, como assim? Como assim? Como assim eu vou ter que, a gente vai voltar a ter uma vida marido e mulher normal? E ali para mim começou a ser algo estranho, extremamente estranho. E eu comecei a conversar com a equipe médica que acompanhava o Júnior. Essa equipe médica que acompanhava o Júnior, eles não eram uma equipe de fato, porque eu tinha, era tudo particular e era cada um contratado assim de maneira solta. Mas todos eles eram voltados para a área neurológica. Então, era fisioterapia com especialidade na área neurológica, assim como a fono, também o neurologista dele era específico neurocirurgião. Então, já eram pessoas que tinham esse tato com relação a isso. E eu comecei a conversar com eles, que o Júnior, né, já tinha. Primeiro, ele pediu várias vezes. Não foi assim, a primeira vez que ele pediu, eu já fui conversar com alguém. Não, ele começou a insistir tanto que eu falei, nossa, eu vou ter que conversar com alguém, saber se isso é normal E mesmo. você E responde o que conversei. para ele? O que eu respondia? É. Eu falava assim, ai, Júnior, nada a ver. Eu falava desse jeito, falei, nada a ver. Fugia, né? Só que aí, nessa época, ele estava ali fazendo umas avaliações na ACD. E em uma dessas avaliações, a gente passou numa psicóloga. E aí eu falei, já estamos aqui mesmo, eu vou aproveitar o embalo. E falei para ela o que estava acontecendo. E aí ela falou assim, olha, eu vou marcar mais uma consulta para você vir. E você pode vir sozinha, não precisa trazer ele, que a gente vai conversar a respeito disso. E foi uma única consulta que eu fiz com ela. E para mim foi muito bom, porque ali ela explicou, né, que eu já estava me colocando no lugar de mãe, Uhum. de cuidar do Júnior como uma mãe. Eu estava deixando de olhar para ele como meu marido e passando a olhar como um filho. E ela falou que isso para ele, aí ela me falou o quanto que era importante para ele essa questão de voltar a ter uma vida marido e mulher, uma vida sexual normal, porque isso ia de encontro com a questão da virilidade dele. E ali ela foi me explicando, trazendo todo esse contexto mais técnico mesmo, que eu não entendia, mas ainda assim eu saí dali meio assim, mas como vai ser isso? Mas a sua dúvida era em relação somente à questão emocional, de se ver mesmo como mulher do Júnior novamente, ou era questão física também, por sim, né, a questão física dele mudou muito. E aí, Era as né, duas você pensar formas. assim, antes ele estava em pé, totalmente ativo, e agora ele está deitado, como é que a gente vai fazer? E ele tinha Tinha ereção? duas. Pode falar. Ele tinha ereção? O Júnior, sim. Nessa fase Tinha já, duas. mesmo você não tendo retornado à vida sexual com ele já tinha ereção. Tinha. E aí aconteceu. Só que assim, para mim até aí tudo bem, era normal, porque pacientes neurológicos podem ter a ereção involuntária. Uhum. E aí o que acontece? Vinha duas situações. Primeiro, que eu tinha medo de machucar ele de alguma forma. Uhum. E segundo, na minha cabeça, eu estaria molestando o Júnior. Isso que vinha na minha cabeça. Tanto é que, quando eu conversei sobre isso com a psicóloga, ela falou para mim, ela falou assim, Ana, você tem que entender que é ele quem te procurou. Foi ele quem teve o desejo, foi ele quem sentiu a vontade e foi atrás de você. Não é algo que é você que está querendo, é você que está indo atrás, é você que está estimulando ele para que isso aconteça. E ali eu até entendi, mas eu ainda fiquei meio assim. O que de fato abriu a minha mente, porque o que eu sempre busquei, coisas que trouxessem melhoria para o Júnior. E o que de fato abriu a minha mente foi o dia que eu conversei com o neurologista dele. Porque assim, eu ainda morrendo de vergonha, eu falei, gente, eu vou ter que falar, porque não tem como. Porque como que eu vou saber se isso vai fazer mal para ele ou não? Uhum. E eu fui conversar com o neurologista. O neurologista do Júnior, ele pulava assim 1 metro de altura.
de alegria na hora que eu contei para ele, porque aí ele foi lá, bateu lá um tanto de coisa lá no computador, virou a tela para mim e falou assim: olha que quantos mil neurônios são ativados no ato sexual. E aí ele foi explicando, ele falando: você não tem noção quanto isso é bom para o Júnior, quanto isso vai ativar partes cerebrais dele que hoje não estão ativas. E ali, isso me chamou muito mais atenção do que a conversa com a psicóloga. Porque Uhum. ali eu falei assim, gente, esse negócio vai melhorar a questão neurológica do Júnior. Eu falei, o quê? Não vou ficar parada, não. E foi isso. Aí eu ainda fui no início com medo, com receio, mas o neurologista me deixou bem claro, porque o Júnior tem válvula também. Então, acho que o meu medo também era por isso, por conta da válvula. Ele deixou bem claro que isso não ia causar nenhum dano, não ia trazer nenhum malefício para o Júnior, e de fato ia trazer muitos benefícios. Aí eu falei, bom, vamos lá. Só que eu fui meio que enganada, né? Porque uma conhecida nossa, ela tinha passado pela mesma situação com o marido, que o marido dela também tinha sofrido acidente, e ela falou assim para mim, Ana, só tenta para ele ver que não dá, porque de início não funciona. Aí eu falei, sério? Ela falou, sério, eles tomaram tantos remédios, foram tantos medicamentos, que ainda tem efeito desses medicamentos no corpo deles. De início ele não vai funcionar. Só que o Júnior não foi assim. Né? Eu falo que eu fui tapeada pelo Júnior, porque não foi assim. Eu tentei e foi. E ele funcionou. E aí, no início, era um pouco desconfortável, porque ainda tinha em mim o pensamento do é errado o que eu estou fazendo. O Essa desconforto. pergunta, desculpa te interromper, essa pergunta que eu te fiz, infelizmente a gente tem que explicar tudo aqui, né, porque o que mais tem na internet é haters, fica procurando uma coisinha ou outra para atacar a gente. Essa pergunta que eu te fiz não foi à toa, nem foi aleatória. Aqui no canal, quem quiser assistir, tem um vídeo que chama Meu Ex Me Deixou Tetraplégica, que foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz aqui no canal, foi a Dani, e assim, maravilhosa, e ela me contou esse outro lado, porque ela é cadeirante, ela é tetraplégica. E ela me contou exatamente tudo que você está me contando agora. Então, eu tô olhando assim o outro lado, né? O que você sentiu? Porque ela Uhum. falou que quando ela retomou a vida dela normal e ela queria ter relação sexual, as pessoas realmente falavam para ela assim, olha, eu não consigo, porque parece que eu estou te molestando. Parece que eu estou invadindo você. E outras pessoas, pela questão física, né? Porque uma coisa é a pessoa em pé, outra coisa é a pessoa deitada. Porque a pessoa deitada, assim, que eu falo assim, a pessoa que não consegue levantar voluntariamente. Porque as pessoas ficam com muito medo de machucar, de achar que está fazendo Uhum. mal, de achar que, né, a posição tal vai ser desconfortável para a pessoa e vai deixar ela com mais problema do que ela já está. Então, ela contou isso na entrevista aqui, que ela passou muito por isso no começo. Não foi com nenhuma, nem nem dois parceiros, não. Foram vários que ela tentou ter relacionamento e não teve relacionamento por causa disso, porque eles falavam para ela que não conseguia. Ela falou que até durante um tempo ficou desacreditada do amor, de que alguém ia ter esse olhar para ela, e acabou que deu tudo certo. Ela é casada hoje, muito feliz, tem um marido incrível. E então, assim, esses preconceitos, eles vão sendo desfeitos à medida que a gente vai conversando, entendendo um pouco mais sobre o assunto, né? Porque o Sim, cadeirante sempre passa por essas situações e quem está com eles também. Então hoje a gente está vendo o seu olhar, que é o olhar do outro lado. sim. E aí, assim, o que acontece? Conforme as coisas foram acontecendo, eu fui vendo, olha, é o Júnior de fato que está aqui, é ele mesmo, sabe? Não tinha deixado de ser ele. Claro, a parte física nunca me preocupou, essa parte física. O que me preocupava mesmo era se. A minha preocupação era se ele, o quanto ele estava entendendo e se realmente eu não estaria molestando ele. E a preocupação do eu não vou causar, o que você falou, causar nenhum dano a ele, eu não vou gerar nada que possa prejudicar ele. Era isso, essas eram as minhas preocupações. Uhum. E aí não foi de primeira, né? Ao longo do tempo, das situações que você foi
realmente melhorando e voltando a vê-lo como homem e vendo E que realmente não estava prejudicando ele em nada. Pelo contrário, né? Estava foi. ajudando ele em várias coisas. E é engraçado, assim, porque hoje a relação que a gente vê de vocês na internet, é claro que a internet é 1% da vida das pessoas, mas parece que a gente é bem íntimo das pessoas pela internet. E o que a gente vê realmente, assim, é um olhar de marido e mulher mesmo, né? Vocês têm uma coisa muito legal, você direto tá dançando com ele, e o olhar dele para você é um olhar totalmente, assim, apaixonado, e isso é muito legal de ver. É, porque assim, o Júnior não teve esse problema de olhar para mim com o olhar, ela é minha cuidadora, ela é minha mãe. Ele não teve nenhum momento, sabe? Ele continuou enxergando a Ana, esposa dele, e não a Ana cuidadora, Isso eu né? acho que E ele ajudou sabe, também, né? Ajudou você também. Porque se fosse uma sim, coisa de ambas as partes, era uma coisa mais difícil. Só você que teve esse olhar, ele não teve. é, isso ajudou bastante. E depois que nós retomamos a vida marido e mulher, eu percebi muito essa questão da virilidade mesmo dele, o que a psicóloga tinha comentado comigo, dele voltar a se enxergar como homem completo, né? Uhum. Porque até isso hoje eu consigo perceber, mas na época eu não percebi que o Júnior ele tinha assim um receio, tipo assim, será que ela ainda vai gostar de mim? Será que ela ainda sente algo por mim? E aí, com o passar do tempo, ele percebeu que sim, que eu ainda gosto dele, que para mim ele continua sendo o mesmo homem, né? Quando eu falei no começo que quando eu penso em você, eu lembro da palavra amor, porque várias vezes eu vendo você com a sua luta com o Júnior, eu me perguntei se eu teria esse mesmo amor, essa mesma disposição de fazer isso por alguém. E no começo eu ficava muito na dúvida, eu falava, gente, será que eu conseguiria fazer a mesma coisa? Porque depende de um amor muito grande, né? E não um amor marido e mulher somente, um amor realmente que vem de Deus, né? Um amor que vem da fonte mesmo, que é de entender que vai além de qualquer coisa física, qualquer coisa material que possa aparecer. E hoje eu consigo ter esse olhar, e você tem grande participação nisso, porque eu fui acompanhando o seu dia a dia, sua rotina com ele, e é assim que tem que ser, né? Uma vez um amigo meu, o Emmanuel, ele colocou uma coisa para a namorada dele, e aquilo me chamou muita atenção, porque ele falou assim, ó, foi o aniversário dela e ele escreveu, eu te amo para sempre. Não que isso seja uma promessa, é porque esse é o único jeito de amar. Porque realmente, se não for para sempre, não é amor, né? É uma paixão, é um apego, é qualquer coisa, mas não é amor. O amor verdadeiro, ele nunca se desfaz. E o que você exerce com o Júnior é justamente isso, é um amor com maestria, um amor de verdade. Um amor espiritual, né? Que vai além da matéria. E aí, quando eu vejo assim, o seu cuidado com ele, a gente conversa às vezes, né, nos bastidores, assim, eu chego a me emocionar. Porque você é uma aula de amor, uma aula de dedicação, uma aula de vida, de tudo. Por isso eu quero convidar todo mundo que está assistindo para te acompanhar no Instagram, para aprender com você todos os dias tudo que você tem a ensinar. Porque a gente precisa desses bons exemplos. O intuito do canal é justamente esse, é trazer histórias de superação e pessoas que agregam na vida da gente para a gente mudar um pouco a nossa perspectiva de vida, nosso olhar, voltar a ter um olhar mais amoroso e mais esperançoso. Né? E você traz justamente essa esperança, que o amor existe e ele é lindo. O amor é lindo. É de se ver. E toca, né? A gente toca o coração, a gente se emociona quando a gente vê uma história assim. Então, o que eu posso dizer é que só quem vive de fato o amor sabe como é. Às vezes eu falo, até algumas pessoas não compreendem, mas eu falo assim, o amor, ele dói, porque ele não vai ser só coisas bonitas.
vai ter os momentos difíceis, os momentos que a gente vai viver as dores, as angústias, mas a gente vai, com o amor, a gente vai conseguir passar por aquilo com muito mais leveza, né? Amar não é só viver de flores, é a gente entender que vai ter os espinhos também, mas vai valer a pena. É. E aí, quando a gente vê as coisas assim, né, a gente não pode julgar, né? Porque eu vejo muitas pessoas lá falando, se fosse o contrário, ele fazia isso por você também, não sei o quê. Porque não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a gente. E aí a gente não tem que olhar para as outras pessoas e julgar, a gente tem que se perguntar, verdadeiramente, será que eu faria isso? Eu tenho um amor por alguém dessa maneira para fazer tudo isso por uma pessoa, independente de pensar se ela faria por mim ou não? Então a reflexão é com a gente mesmo, né? Não com o outro. Ana, isso mesmo. Infelizmente a gente só tem 1 hora de programa, 1 hora de podcast, mas teria assunto para falar com você o dia inteiro, assim, que eu acho que ia agregar na vida das pessoas. Mas quem quiser te acompanhar, vai lá no Instagram. Eu quero te agradecer demais por você ter colocado um pouquinho do seu dia, um pouquinho do seu tempo aí para falar comigo aqui. E especialmente eu quero que as pessoas vão lá olhar o Júnior antes, dá uma roladinha no feed lá para ver o Júnior antes e o Júnior agora. O que o amor foi capaz de fazer na vida dele. Não só o amor seu, mas o amor de Deus também. Eu que agradeço. É sempre uma honra participar. Assim, quando você me chama para a live também, é sempre uma honra, porque eu penso assim, a nossa história, Ana e Júnior, ela não é nossa, né? Ela é algo que Deus nos deu para que a gente leve para outras pessoas, justamente para isso, para que elas sejam conhecedoras do que é o amor realmente, né? Do que é viver o amor. E não só viver o amor, mas entender que coisas ruins acontecem com qualquer pessoa, todos nós estamos suscetíveis a isso, mas se nós sabemos onde os nossos pés estão firmados, a gente vai saber que aquela caminhada ela vai se tornar muito mais leve e muito mais fácil da gente conseguir caminhar e passar por aquilo ali. Eu falo uma coisa que para todo mundo, para quem era meu paciente, para quem está lá no Instagram, eu falo, olha, desenvolva uma vida espiritual, independente de religião, independente que não tiver religião. Ontem até entrevistei uma pessoa que fala sobre EQM, da experiência de quase morte. Então, independente de qualquer coisa, desenvolva uma espiritualidade, porque isso promove um equilíbrio muito grande, né? E te fornece recursos internos para você passar por adversidades de uma forma muito mais tranquila, não é isso? Foi o que você fez, né? Você realmente se aproximou muito mais da sua espiritualidade do que antes. Sim, com certeza. Então, Ana, brigadão, então, a gente fica por aqui. E eu quero agradecer vocês também que assistiram assim, o podcast até o final. Se você gostou dessa história, curta, comenta, compartilha. Corre lá no Instagram da Ana, vai acompanhar essa história para você se inspirar. E a gente se vê no próximo episódio. Beijão a todos.